Pessoal, recebi uma pergunta interessante do senhor Roberto Calisto da Cruz. Ele perguntou lá: Saulo, tudo bem? Por favor, me responda se você puder me ajudar. Em março de 2014, eu e minha filha assinamos um contrato de financiamento estudantil com a Caixa, ela como contratante e eu como fiador. Terminou o curso em dezembro de 2016, portanto já passou a fase de utilização e carência, sendo que em setembro de 2018 inicia-se a fase de amortização. Infelizmente, não consegui um extrato dessa operação junto à Caixa Econômica. É possível tirar esse extrato com toda a movimentação, liberação, juros, pagamentos de juros trimestrais, correção monetária, etc., para que eu possa acompanhar a evolução da dívida? Outra dúvida é sobre o método de cálculo dos juros. Taxa efetiva de 3,4 ao ano. No contrato consta que serão capitalizados mensalmente e que será utilizada a tabela Price para cálculo do valor da prestação. Qual a sua opinião sobre esses pontos? Bom, o primeiro ponto a ser observado é a data da assinatura do contrato. No caso, ele assinou o contrato em março de 2014 e terminou em dezembro de 2016. Nessa modalidade de contrato, o prazo de carência contratual, que é aquele prazo que o estudante tem para iniciar a amortização do saldo devedor contratual, é de 18 meses. Então, ele, durante esse período de 18 meses, ele não inicia as amortizações mensais derivadas do cálculo da tabela Price, mas somente paga o juro trimestral. Durante a fase de carência contratual, o estudante pouco se preocupa com o financiamento. Nesse período ele está amortizando através de juro trimestral, ou seja, paga R$50 a cada 3 meses e, portanto, não conhece ainda o valor das prestações que virão depois da fase de carência contratual. Como a gente já disse anteriormente, nesse contrato, conforme o lapso temporal, assinado em março de 2014, ele tem por origem a capitalização mensal de juros no saldo devedor e a aplicação da tabela Price como sistema de amortização de juros e de capital. Uma vez terminada a fase de carência contratual, o estudante começa a se preocupar com a fase de amortização do contrato, porque de fato inicia-se as prestações conforme o cálculo da tabela Price para amortização do saldo devedor contratual. Assim, o valor constante do financiamento, assim como a taxa de juros aplicada e a data das liberações financeiras e o capital liberado, consta de um documento chamado Memória de Cálculo ou Planilha de Evolução Contratual. Conforme a dúvida do Sr. Roberto Calisto, ele não conseguiu a memória de cálculo junto à instituição financeira. É importante anotar que esse documento tem que ser fornecido obrigatoriamente pelo banco. É um direito do estudante ter acesso a esse documento. Ele pode ser obtido diretamente na instituição financeira. Se dirija até a instituição financeira e peça a emissão, caso você não tenha, da memória de cálculo do seu financiamento. Ali vai constar de antemão, até mesmo se você não terminou o curso ainda, consta todas as liberações financeiras que serão provenientes do crédito de financiamento estudantil durante o período de estudo, como também os juros aplicados, a taxa de juros, a correção monetária. Então tem todo o saldo devedor, inclusive até o término do curso, mesmo que você esteja no início do curso. A memória de cálculo, então, ou planilha de evolução contratual, como queira ser chamada, é muito importante para o recálculo das prestações do saldo devedor e para que o estudante conheça a dívida, ou seja, como que foi calculado aquele saldo até o término da jornada universitária. A dúvida do seu Roberto Calisto prossegue com relação ao método de cálculo dos juros. Como eu já expliquei no início, é aplicada a tabela Price mediante a capitalização mensal de juros no saldo devedor. Essa prática, através da aplicação da tabela Price e da progressão geométrica dos juros, é muito prejudicial ao estudante, em que pese a taxa de juros ser 3,4% ou 1% ao ano, não importa. O que é prejudicial não é o valor da taxa de juros aplicada sobre o valor financiado, mas a metodologia de cálculo com escopo no anatocismo, que faz com que os pagamentos realizados pelo estudante sejam desprestigiados para que o juro seja prestigiado através da composição do saldo devedor
e a aplicação da correção monetária inerente ao período. Então é muito prejudicial ao estudante. Então, em conclusão, a minha opinião a respeito é que é totalmente abusiva e arbitrária a conduta da instituição financeira no sentido de negar a exibição deste documento, que é um documento inerente ao financiamento, portanto, de livre acesso ao estudante, ainda mais considerando que se trata de um financiamento da educação. E minha opinião com relação ao sistema de amortização dos juros, conforme a gente falou no início do vídeo, através da aplicação da tabela Price, da teoria de composição de juros de forma composta no saldo devedor, é que, na minha opinião, é totalmente prejudicial ao estudante. Um contrato de financiamento da educação jamais poderia ter na sua fórmula de juros ou metodologia de cálculo do saldo devedor teoria com base no anatocismo, na aplicação da tabela Price e na progressão geométrica do juro. Veja que o financiamento da educação não é inerente só ao Brasil, a gente tem outros países que também aplicam ou fazem uso do financiamento estudantil como forma de propiciar o livre acesso à educação. Na França é chamado de empréstimo de honra, onde a família, durante um longo prazo de anos, quita o financiamento estudantil através dos valores que o próprio estudante ganha após ser inserido no mercado de trabalho através do financiamento da educação. Em outros países, nenhum desses países faz uso da metodologia de cálculo com escopo no anatocismo para fins de amortizar a dívida. Pelo contrário, é prestigiado, suado o pagamento do estudante e o tempo que ele tem para pagar, de modo que o financiamento não seja um peso depois da conclusão da jornada universitária.